A paz do Senhor Jesus. Me chamo pastora Ruth Gomes. Venho hoje contar o testemunho de arrebatamento em espírito, a qual em maio, na madrugada do dia 1º, às 3 da manhã, o meu espírito saiu do meu corpo. Eu estava acordada, eu estava fazendo um propósito de oração. E quando eu terminei o meu propósito de oração, pedindo a Deus justiça, às 3 da manhã, fui para o meu quarto para descansar e me surpreendi. De repente, perdi o controle do meu corpo e meu corpo caiu sobre a cama e o meu espírito ficou do lado, vendo todo o acontecimento. Então, naquele momento, eu entrei em desespero, porque eu não conseguia controlar nem o meu corpo e nem meu espírito. Eu me senti vulnerável e sem forças. Eu não sabia o que fazer. Entrei em desespero. Estavam todos dormindo. E o que mais me deixou apavorada, porque eu havia terminado de fazer um clamor, pedindo a justiça de Deus, que Deus viesse fazer justiça. Naquele momento, eu sentia o meu espírito adentrando o chão e ultrapassando as rochas, e como uma lama escorregava entre as rochas, e fui descendo em um grande abismo. E no fundo deste abismo havia uma grande caverna. Quando eu toquei meus pés naquele lugar, eu olhei para o lado direito e esquerdo. Eu pude então ver grandes lagos de fogo misturado com sangue. E o fogo borbulhava, aquele sangue borbulhava. E naquele lugar tinha um fedor muito grande. Era um fedor de carniça. E muitos gritos. Eu ouvia muitos gritos. Gritos desesperadores. Gritos desesperadores. Eu pude contemplar uma sala de mármore. E havia na porta daquela sala um homem com aspecto angelical, com um livro na mão. E ele falava. Quando eu olhei para dentro daquela sala, eu ouvia muitas pessoas gritando, gritos horríveis. Entrei em desespero naquele instante e de repente desceram 2 anjos. Olharam para mim e falaram: Ruth, acalma-te, nós somos anjos do juízo e te trouxemos no inferno, Urabaxi, Edecam, para que quando tu saíres daqui toque a trombeta, anuncia que a igreja está a um passo da escada do arrebatamento, que o inferno está preparado, o lago de fogo está preparado para o dia do juízo final. Jesus está voltando e muitos vão povoar o inferno porque se esqueceram do amor do Criador. Estão rejeitando a Cristo Jesus. Não te cales, toque a trombeta, toque a trombeta, anuncia que Jesus está voltando, que a escada do arrebatamento, a igreja está a um passo, a qualquer momento acontecerá. Naquele momento eu entrei em desespero, comecei a chorar. E eu falava: eu estou condenada, eu vim para o inferno. E eles falavam para mim: não, acalma-te, somente toque a trombeta e anuncie tudo o que tu verás aqui neste lugar. E então eles me levaram para uma outra parte, porque naquele lugar onde eu estava, os lagos de fogo, não tinha ninguém caído dentro deles. Mas como uma luz
muito rápida, a velocidade de uma luz. Eles me levaram para uma outra parte, um inferno muito grande. E naquela outra parte onde eu cheguei, eu via um lago redondo de fogo misturado com sangue. O sangue borbulhava juntamente com o fogo e aquele fedor, aquele desespero, muitos gritos. Quando eu olhei, eu pude contemplar muitas pessoas mergulhavam no fogo e subiam e gritavam, e havia demônios atormentando cada uma daquelas pessoas. Estavam desesperados. Eu via homens com as mãos todas ensanguentadas, pedindo: me dá mais uma chance. Eu via pessoas desfiguradas, faltava braços e pernas. Pessoas estavam atormentadas dentro daquele lugar e gritavam por misericórdia. Eu ouvia línguas de várias formas diferentes. E de repente eu pude ver no meio vários demônios atormentando uma mulher. E eu comecei a gritar e falei: meu Deus, misericórdia, agora acabou tudo, Jesus já arrebatou a igreja. E o que está acontecendo? Já existem pessoas no inferno. O anjo falou para mim: calma, aquela ali é Jezabel. E esses outros são os profetas de Baal. E o restante são todos aqueles que negaram a Deus, que não glorificaram ao Senhor e que rejeitaram o conserto. Abaixo de canto. Naquele momento eu me enchi de pavor e pânico e não consegui mais me conter. E eles me tiraram daquele lugar e me levaram para o início de tudo, aonde tudo havia começado. Naquele momento eu entrei em desespero e comecei a chorar. Eu chorei. Eu perguntava por quê que tudo aquilo estava acontecendo. Eu não conseguia mais entender nada. Eu queria ir embora daquele lugar. Eu queria ir embora dali. Eu pude contemplar coisas horríveis. Eu senti o fogo queimando a minha carne, como se minha carne estivesse derretendo. Eu senti o pânico e o desespero. E o anjo falava para mim: Ruth, não te cales, mas se acaso se calares, tu perecerás. Eu sentia o impacto dos gritos, daquele fedor, do medo, do pavor e do pânico. E os anjos me falavam várias coisas que iriam acontecer. E quando eu olhei para aquela sala de mármore, onde havia um anjo com um livro na mão, saía um homem de dentro daquele lugar e ele gritava: me ajuda, me ajuda, me ajuda. Desesperadamente ele gritava pedindo ajuda. Eu olhei para ele e falei: como que eu posso te ajudar? Aí ele falou para mim assim: você está perto da minha família, me ajuda, falando para a minha família que Jesus existe, que Jesus está voltando, que para entrar no céu tem que aceitar Cristo como Salvador. Avisa que o inferno está preparado, o lago de fogo e enxofre para o dia do juízo final. E todo aquele que não tiver o nome escrito no livro da vida será condenado. Da baixa de canto da manai. A ajuda que aquele homem que estava dentro do inferno, ele me pediu, não foi para tirar ele dali, mas foi para salvar aqueles que ainda não tinham descido à sepultura. Salvar, levando o evangelho da salvação, dizendo que só Jesus salva, cura, liberta, escreve o nome no livro do Cordeiro com o sangue do Cordeiro e dá vida eterna, de canto da manai. Eu comecei a chorar desesperadamente. Eu falei para os anjos: por quê? Me digam por que as pessoas vão vir para este lugar tão horrível.
Eu não quero mais a justiça. Eu falei, não precisa mais fazer justiça contra os opressores. Eu dizia, não, mas o que eu te peço é que todos sejam salvos e vão morar no céu. Mas me diga o real motivo por que as pessoas virão para o inferno. Os anjos olharam para mim e falaram, vamos te responder, Ruth. E eu falei, me diga. E ele disse, todos aqueles que descerão para o inferno e serão condenados são aquelas pessoas que não perdoaram. São aquelas pessoas que guardaram a mágoa no seu coração. São aquelas pessoas que não se arrependeram. São as pessoas que rejeitaram a Cristo Jesus. E são todos aqueles que negaram a Jesus, negaram o conserto e não tiveram o nome escrito no livro da vida. Aquelas pessoas que não amaram e negaram o amor, rejeitaram a Jesus. Todos esses que não perdoaram, que guardaram a mágoa, que não aceitaram a Cristo, esses serão condenados e lançados no lago de fogo e enxofre.